Essa semana a gente já teve aí o julgamento dos primeiros réus presos do dia 8 de janeiro, né? O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar os 4 primeiros réus pelos atos de vandalismo. O julgamento do primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, ficou marcado por muitas discussões e grandes divergências entre os ministros. Ele foi condenado a pena de 17 anos de prisão pelos 5 crimes citados na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Aécio responde por dano qualificado, deteriorização de patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, além de calcular uma pena total de 17 anos de reclusão, também incluiu 100 dias de multa e 30 milhões em danos morais coletivos. Dos ministros que acompanharam o relator, apenas Cristiano Zanin propôs um cálculo diferente da pena de 15 anos de prisão. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e Nunes Marques defenderam que Pereira fosse absolvido parcialmente. E a defesa de Aécio Lúcio Costa Pereira, o advogado Sebastião Coelho da Silva, ex-desembargador, usou seu tempo de defesa para atacar os ministros da Suprema Corte. Segundo Sebastião, seu cliente não poderia ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal por uma questão de foro. Ele ainda afirmou que a Corte promove inquéritos secretos. Complicado, né, pessoal? Essa semana, quer dizer, esse julgamento, né, o plenário foi quarta e quinta-feira. Né? Quarta-feira eu tentei assistir o máximo, assim, eu fazia uma coisa e entrava no celular para assistir aquilo que eu não consegui ver ao vivo, assistir depois, mas acompanhei minuto a minuto do julgamento. Não sei se vocês também fizeram dessa forma, porque foi bastante quente ali a discussão dos ministros e o próprio Sebastião, né, ex-desembargador e atualmente advogado do Aécio, que foi o primeiro condenado, que usou ali o tempo, como a gente acabou de falar, de defesa para se promover e para promover ali um discurso político, né? O que você achou disso, Felipe? Elaine, eu achei péssimo, né? Primeiro que o advogado, ele tem que defender o seu cliente, né? E aquele espaço que ele tinha no plenário do STF era para tentar, na melhor forma possível, diminuir a pena do cliente dele ou até absolver o cliente dele, né? E ele usou esse tempo dele para brigar e para ganhar palanque, para aparecer para as pessoas, né? E esse é um grande problema da divulgação e da transmissão ao vivo da TV Justiça, a espetacularização da justiça, né, em si. E Sebastião Salgado, é bom lembrar, era aquele ex-desembargador do Distrito Federal que foi aposentado, que pediu aposentadoria no ano passado por conta de declarações do Alexandre de Moraes. Então essa rixa entre os dois, né, vinha faz tempo, né, e ali ele tinha uma oportunidade de ouro para defender o cliente dele e aproveitou o tempo dele de uma forma completamente errada. Sim. Inclusive falou que as pessoas não gostam dos ministros da Suprema Corte. Quer dizer, como é que você fala isso durante o julgamento de um cliente seu, né? Eu até acredito que seja pauta aí para a OAB tomar alguma atitude. Você não acha não, Felipe? Nesse aspecto eu acho que não, porque eu acho que o advogado, ele tem amplos poderes na defesa do cliente dele, né? Faz parte da ampla defesa do contraditório o advogado falar o que ele quiser falar na tribuna, né? Agora, se o cliente dele se sentir ofendido pela atividade do advogado, ele pode buscar o conselho de ética, mas isso acho que não vai acontecer, né? O Aécio escolheu o Sebastião, né? Exatamente porque acho que o Sebastião, desse jeito dele, tão estapafúrdio, né? Conseguiria defender os interesses dele de uma forma melhor. Ledo engano, né? Porque foi o que mais foi condenado, né? A pena foi maior que todas, né? Sim, 17 anos, sim. Então foi complicado. E esse julgamento, Elaine, se eu puder falar um pouquinho sobre ele, né? Claro. É um julgamento que eu achei bem interessante sobre o aspecto do crime contra o Estado Democrático de Direito, né? É bom lembrar que eu discordo completamente de várias pessoas que falam que o STF não é o foro
competente, né? Porque existe um princípio geral do direito, isso vem falando faz tempo, chamado contempt of the court, que é a possibilidade que a corte tem de se defender e de se proteger, né? Então, como o STF foi um dos poderes atingido, né, ele poderia avocar esse processo dentro do STF. Né? Sim, inclusive o Alexandre de Moraes mesmo usou o tempo de fala dele, né, quando foi pronunciar ali o relatório final, alegando que isso já tinha sido pauta de 9 sessões do plenário sobre essa questão da competência, então que essa seria uma preliminar que ele teria que afastar. Sim. Certo? Agora, eu tenho várias críticas ao processo, né? Essa não é uma delas, né? A crítica que eu tenho ao processo é quando você fala em crime contra o Estado Democrático de Direito, né? Você tem que ter um plano intelectual visando substituir o poder constituído por outro, né? E até agora, nas decisões que eu vi dos ministros do STF, a gente não viu isso. E o julgamento, a princípio, das pessoas que idealizaram o plano, que maquiaram o plano, juntamente que financiaram o plano, vai vir depois. Para mim tinha que ter vindo primeiro. Eu não imagino essas pessoas que executaram esse tal golpe de Estado, atentado contra instituições democráticas, fazerem isso sem um plano anterior. Né? Então esse é o ponto falho para mim da decisão. E sem um financiamento, né? Porque essas pessoas tiveram que acessar Brasília, tiveram que comer. As munições mesmo que foram usadas, né, não foram armas de fogo, mas eles estavam munidos ali de picareta, de chave pé de cabra, né, coisas desse tipo, e isso, segundo as investigações, estava ali naquele assentamento ali dos QGs, né. Negão, qual foi a sua leitura aí desses primeiros julgamentos do dia 8 de janeiro? Infelizmente, hoje aqui a gente não tem o nosso camisa 10, que é o Fernando Capês. Não quero diminuir, obviamente, nem o Fefe, nem o delegado Palumbo, porque ambos são do direito, ambos são advogados. Eu concordo com o Fê, que eu também não acho legal que fique mostrando as decisões assim tão amplamente, porque vira uma espetacularização, entendeu? Eu não consigo achar legal isso, os votos dos ministros acabam sendo longos demais. Não concordo também com o presidente que diz que a gente não deveria nem saber em quem que o ministro A ou o ministro B votou. Muito pelo contrário. Eu acho que o plenário tem que estar aberto ali para quem está cursando direito. Eu acho que isso tem que ficar na mão do pessoal do direito, tem que ficar na mão do Fê, tem que ficar na mão do Palumbo. Numa coisa, eu concordo muito com o ministro Alexandre de Moraes. Eu não tenho competência para julgar ou para falar se ele agiu certo ou se ele agiu errado, porque eu não sou do direito. O que eu posso fazer, no máximo, é dar minha opinião em cima de uma outra coisa, que é, por exemplo, 17 anos de prisão, mais 100 dias de multa, mais 30 milhões em danos morais, morais e morais coletivos, que serão divididos ali entre os 1.000 e alguma coisa que serão condenados. Pelo menos foi isso que eu entendi. Sim, exato. Eu acredito que esses 17 anos de prisão, essa pessoa vai cometer de cabo a rabo. Acho muito difícil que ela consiga alguma progressão de pena por causa... São 15 anos de reclusão. 15... Ah, não são 17? Não, são 17, mas em regime fechado, desculpa, em regime fechado 15 anos. Eu acredito que vai cumprir de ponta a ponta. Muito diferente de muitos criminosos que a gente já viu no Brasil. Porque a partir do momento que a gente prende essa pessoa, entendi aqui, ó, deteriorização do patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. Sim, foram Tirando a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, alguns crimes aqui a gente já viu outras pessoas cometerem também e não teve todo esse rigor da lei. Entendo que precisa ter uma resposta firme do judiciário para uma coisa que ninguém concorda que foi uma coisa boa. Nem ninguém de direita, nem ninguém de esquerda. Todo mundo concorda que isso daqui foi uma tremenda... Acho que, no mínimo que a gente pode falar aqui, uma palhaçada. Foi quase que uma burrice. Nada se mexeria apenas entrando num prédio. Como que vai ser as pessoas que financiaram? Como vai ser aquelas pessoas que inflamaram essas pessoas durante tanto tempo? Sabe aquelas páginas que diziam assim, ó... Só mais 72 horas. Sabe aquelas páginas que dizem assim, ó, o Lula que está aí não é o Lula, é o sósia do Lula.
E muita gente cai no erro. O que vai acontecer com essas pessoas? O que vai acontecer com aquela bendita moça que pegou o seu celular e se escorou entre os PMs, fazendo o cercado, dizendo conseguimos? Essa moça levou um monte de gente para lá. Então, como muitas dessas pessoas hoje que nunca tomaram um enquadro na vida, nunca foram abordados nem para perguntar se o carro delas estava em dia ou não, essas pessoas foram induzidas ao erro. O que vai acontecer com as pessoas que foram induzidas? O que vai acontecer com quem fez vista grossa? O que vai acontecer com pessoas de alto escalão que estiveram lá, que ofereceram água? Serão processadas. O problema é que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Exato, né? mas eu me pergunto pela pena. Eram todos maiores de 18, aparentemente, e vacinados. Eu fico pensando assim, 17 anos, e esse daqui não é um dos cabeça. Então, quando a gente chegar nos cabeça, quanto vai ser a pena? 30? Deve ser 30 anos. Exato, pode 30? Ser que chegue, dependendo do que eles forem eu queria muito também que esse rigor aqui, que está sendo feito aqui, ele fosse utilizado também para outros crimes, para tanta insegurança que a gente tem hoje no Brasil. Hoje você não pode sair para ir trabalhar às 6 horas da manhã com seu celular à mão. Porque senão pode passar alguém e te dar um tiro porque ele achou que o seu celular era velho demais. Ou porque você foi fazer um movimento. Mas a gente faz essa pergunta, mas qual crime é mais grave? Né? Matar a democracia, o Estado Democrático de Direito ou matar uma pessoa? Mas Felipe, até você admite, você mesmo admite... Foi abstrato, tá? Porque você mesmo admite que aquelas pessoas... O dia 8 foi muito grave. Aquelas pessoas, para ser um golpe de verdade mesmo, palavras suas, teria que ter muito mais, teria que ter o plano, teria que ter o tudo. Mas teve tudo isso, né? Entendeu? Mas aproveitando a tua fala do Capês, o doutor Fernando Capês, ele tem, inclusive, uma tese, né, jurídica, justamente do crime multitudinário, né, que é o crime multidão. Feito por multidão. Inclusive, o doutor Capês já foi um dos defensores por conta das torcidas organizadas, né? O senhor acha, deputado Palumbo, que foi bem aplicado essa teoria do crime multitudinário? Bom, eu acho que não houve golpe nenhum, não houve tentativa de golpe nenhum. Ninguém vai tomar o poder do país usando uma picareta ou, sei lá, um pedaço de madeira, de cabo de bandeira. Eu acho que houve um excesso na pena que a gente não vê com criminosos nesse país. A gente vê o André do Rap saindo pela porta da frente, chefe de facção criminosa. A gente vê soltura de traficantes com 2 toneladas, eles dos tribunais superiores alegando que a polícia não pode abordar. Aí você pega as pessoas... Muitos não estavam sequer na Praça dos Três Poderes ali, estavam distantes em outros quartéis. Vem o pessoal do Exército e fala, vocês vão ter que ir embora, cerca e leva eles para a cadeia. Na polícia a gente chama isso de casa de caboclo. E aí demora-se 2, 3 dias para se passar em audiência de custódia, copia e cola é o flagrante que eles fizeram lá, copia e cola, para quem não sabe, pega o mesmo depoimento, muda-se o nome da pessoa, o RG, e o endereço, e assim vai. 10, 20, 30. Deputado, na verdade, foi o que bem pontuou ali o ministro Alexandre de Moraes. Não foi um domingo no parque, né? Aliás, essa foi assim uma frase emblemática e usada ali pela maioria dos ministros, que inclusive elogiaram o voto do relator, que foi Alexandre de Moraes, né? As pessoas depredaram patrimônio público. Tomar 17 anos de cadeia falando que isso é um golpe? Você acha mesmo que eles foram lá com essa intenção de tomar o poder? Mas eles foram com a intenção de fazer o quê? Eles foram lá se manifestar. Se manifestar passivamente com barricada. Mas até hoje não ficou esclarecido se tinha infiltrados ou não. Porque, infelizmente, na CPMI, até as câmeras, eles se recusaram a entregar. Depois falaram que acabou a imagem, depois não acabou. Mas uma discussão entendeu? Mas eu só estou fazendo um raciocínio aqui lógico, porque isso aqui é totalmente desproporcional. Você aplicar uma pena de 30 milhões, 17 anos de cadeia, e um latrocida não fica isso, às vezes não pega isso. E aí a gente vê uma pessoa que vai lá, fala assim, é golpe com bandeira, golpe sem nenhuma arma de fogo apreendida. Não, né? Não foi apreendida arma de fogo, não tinha nada lá.
Mas tinha absolutamente pedra, nada. tinha Tudo faca. bem, mas isso já teve também. A gente já viu o movimento dos trabalhadores sem terra invadindo lá também, não aconteceu absolutamente nada. Aqui parece que é uma perseguição só para um lado. E eu não estou falando isso porque eu sou de direita, não. Eu estou falando isso porque isso é claro, mas infelizmente algumas pessoas não querem enxergar isso daí. E eu não vou aceitar que isso é um golpe, porque não foi um golpe. Quem que ia assumir o poder? Bom, mas aí... Começa por aí. Quem ia assumir o poder? Golpe do quê? Bom, alguém tem que assumir o poder. Mas quem tem que responder isso são Mas as não pessoas tem que golpe, foram não, lá depredar, são as pessoas que estão investigando que tem que apontar. Vocês estão acusando? Então aponte. Quem é que ia? É golpe. Mas quem que ia assumir o poder? Bom, até agora ninguém falou nada disso. Aí dá 17 anos de cadeia, 30 milhões de indenização, para quebrar qualquer um, A questão, Elaine, é que essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Ninguém está dizendo que elas não têm que ser responsabilizadas. Tem que ser individualizadas as condutas. Mas foram. E isso não foi feito. Não, delegado, desculpa, eu sou obrigada a interromper o problema e falar é que aqui para nossa anos... audiência, só um minutinho, Negão. Aí eu tenho que falar aqui para nossa audiência que a Polícia Federal fez, ao longo desses 8 meses, um trabalho brilhante de individualização das condutas. Foi utilizado mensagens em celular, imagens de câmeras e material genético. O que a gente fala de material genético? São as digitais, são, por exemplo, os resquícios de sangue, se tiver no local. Também foi deixado ali restos de alimentos, onde você tem ali a saliva, né, copos que foi tomado ali qualquer tipo de água, qualquer coisa do tipo garrafas de água. Isso tudo você colhe material genético. Né? Então, se eu estivesse passando lá, tivesse entrado, colocasse a mão na maçaneta, eu sou um cara que tô lá para fazer... Não, mas deputado, aí certamente a gente eles não pode generalizar. O trabalho da perícia foi muito detalhado. Eu não acredito que houve essa imparcialidade toda, não. Eu acho que houve ali uma resposta deles de querer ali, agora vamos mostrar que aqui no Brasil nunca mais vai ter isso. Só que quando era um outro tipo de governo, um outro movimento, não fizeram absolutamente nada. Bom, então, essa é a sua leitura também, Deise? Eu tenho uma... Bom, bem-vinda. Obrigada, amiga. Eu tenho uma leitura bem fracionada disso tudo, assim. Em primeiro lugar, eu acho que tem alguns pontos, assim, até que o Felipe tocou aqui. O primeiro ponto, a gente está falando aqui das penas, né? As penas, elas vão ser duras na medida do que foi o 8 de janeiro, né? Então, foi um ataque muito duro à democracia. E aí, dado o histórico que a gente tem, né, eu sempre lembro isso quando a gente fala nesse assunto, assim, os últimos 4 anos a gente ficou questionando e falando da força das instituições. Os 3 maiores poderes foram atacados e uma dessas instituições está dando a resposta agora, né? E, curiosamente, um dos maiores antagonistas do governo passado. Então, obviamente, a pena seria muito dura na medida do que foi o 8 de janeiro. Esse é um ponto, né? Então, eu acho que não tinha como esperar nenhuma punição menor do que foi, né? Visto todo o histórico, né? Olhando para trás sempre para poder entender um pouquinho do futuro. Então, isso era uma coisa já esperada. O segundo ponto que os meus colegas tocaram aqui é a questão da espetacularização. A gente fala muito nisso, né? Esse é um tema que eu estudei minha vida inteira, né? O que é bom aparece, o que aparece é bom. A gente tem na ciência política identificado desde os anos 90 o que a gente chama de uma supremocracia. Então, o Supremo ele tem adquirido um protagonismo na vida social que ele não tinha lá nos anos 80 e 90. Isso vem muito dos Estados Unidos, eu não vou me estender nisso. Mas qual é o ponto? Eu concordo com o Felipe, eu acho que se a gente não tivesse a transmissão midiática desses julgamentos e tivesse somente uma nota taquigráfica, como acontece no site da Câmara dos Deputados, o deputado, obviamente, ele tem a mídia lá, mas ele fala e tem registro na nota taquigráfica. Eu acho que se isso acontecesse, as manifestações seriam muito diferentes. Inclusive, o embate do Mendonça com os ministros. Então, eu acho que... Mas, assim, tem cientistas sociais sempre falam, nós somos o problema e a solução das redes sociais. Ok. E aí, o terceiro ponto que eu gostaria de falar é o que fica para as manifestações futuras, porque vocês falaram muito aqui do julgamento em multidão, e foi uma coisa que a gente questionou muito aqui, né? Como que isso vai ser feito, né? A gente tem visto que as penas elas vão ser muito altas, mas como que isso fica para as próximas manifestações? As pessoas vão ter medo de ir às ruas. É isso que se espera, né? Na verdade, a pena foi bastante severa, na verdade, na tentativa de conter qualquer tipo de movimento. As pessoas não podem mais se manifestar? Não, pode, né, deputado? Mas a ideia é que as pessoas façam isso de maneira responsável e não quebrando o patrimônio público.